Olá, sou Aaron Edwards, consultor americano de mercado. Hoje é 7 de abril de 2025. Haja coração com esse mercado. Nós vamos já entrar na parte de análise para conversar sobre todos esses fatores que nós temos visto. Começando, na realidade, uma semana atrás, que a gente teve redução de área de soja nos Estados Unidos, ampliação de área de milho, e depois nós tivemos no dia 2 o Liberation Day do Trump, e daí a reação na quinta e na sexta dos mercados com as retaliações. Então, muita coisa para conversar. Primeiramente, nós vamos às recomendações. Tudo que nós fizemos tem o foco de ajudar o produtor de soja e milho a tomar decisões na comercialização. Então, nós sempre começamos pela recomendação. Vou compartilhar a tela aqui para abrirmos as recomendações de hoje, ou dessa semana. Para essa semana, vou só marcar aqui esse ponto: nenhuma ação recomendada para esta semana. Aí você pode se perguntar, poxa, mas com todas essas coisas acontecendo no mercado, por que não recomendar nenhuma ação? Vou falar mais detalhadamente sobre isso ao longo do vídeo. Acredito que essa pergunta vai ser respondida plenamente. Mas antes de entrar nesses detalhes, vamos só fazer um rápido levantamento, um pouco do que está acontecendo, e eu queria falar isso pela ótica do câmbio, porque o câmbio, ou do índice dólar, porque em muitos aspectos é um reflexo da reação do mercado como um todo. Então, o que nós estamos olhando aqui, isso não é o câmbio do ponto de vista de real para dólar, isso é o índice dólar. Nós vimos aqui a reação inicial da eleição do Trump foi uma valorização do dólar. Essa foi a reação inicial do começo da presidência do Trump. Com a intensificação da narrativa de guerra comercial, nós temos tido, na realidade, uma pressão para baixo do dólar, ou seja, uma desvalorização do dólar. Isso não tem nada a ver com o câmbio entre o real e o dólar, tem a ver com o índice dólar. Limpando aqui esse gráfico rapidamente, o dia do Liberation Day foi mais ou menos aqui, que foi terça-feira, foi mais ou menos aqui, e a reação foi esses na realidade, três pregões, né? Essa baixa de quinta, sexta, e daí hoje recuperou um pouco. O que vai acontecer com o valor do dólar americano? O dólar vai despencar, bater aqui na resistência e cair, ou o dólar vai valorizar? E tem uma leitura aí que, de certa forma, tem a economia americana, ela é tão grande que o mundo precisa lidar com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos podem ditar as regras do jogo, ou tá caçando briga com todo mundo, e o mundo pode abandonar os Estados Unidos e os Estados Unidos não ter sustentação que ela precisa com essa guerra comercial. Essas são duas leituras desse evento. Vamos olhar agora para o câmbio do Brasil. E o câmbio do Brasil, o norte do valor do dólar, para mim está um pouco incerto, mas do valor do real, eu acho que nós temos alguns fatores que podem nos ajudar a ter uma noção disso. A primeira, as duas tendências são essas. Deixa eu mover isso aqui para o lado. Muito bem. Então, em azul, eu vou colocar a sustentação aqui, e parece que o que nós estamos vendo aqui vai ser uma queda aqui, uma sustentação desse aspecto. Então, no longo prazo, isso parece ser uma curva de desvalorização do real frente ao dólar, que vai fazer algo assim. Outra forma de pensar nisso é que eu não acho que é coisa de outro mundo. Em algum momento do segundo semestre, a gente tem um câmbio ali de 6 ou 6 e pouco para cima, de uma forma um tanto quanto, digamos, confortável. Eu acho que a gente pode ter esse câmbio aí 6, 6,10, 6,20, 6,30, sem muito esforço em algum momento no segundo semestre. Mas no curto prazo, da última vez que a gente chegou próximo desse patamar, a gente teve uma pressão de baixa. Então essa área aqui de mais ou menos 5,90
ele tem sido uma certa resistência. No curto prazo, é minha opinião que a gente deve ter um câmbio que vai ficar mais ou menos nessa faixa por aqui. E depois, né, dessa sustentação aí no segundo semestre, aí a gente pode ver aqueles parâmetros mais altos. Vamos acompanhar o câmbio, mas de qualquer forma queria ter essa leitura. Por que que isso está relacionado à leitura do mercado? E antes de falar um pouquinho do mercado, vamos para a pirâmide. Como é que nós gerimos o mercado? Nós construímos um portfólio customizado para cada cliente. Em cima desse portfólio, nós fazemos recomendações com sazonalidade, com temporada de compra e venda, que é a sazonalidade, com a posição dos fundos e todos esses detalhes e análise técnica. Aí, em cima dessa conjuntura de análise, junto com o portfólio, nós conseguimos estabelecer quando, quanto e como vender, e o produtor fica confiante de que ele está tomando decisões assertivas no mercado, mesmo com muita volatilidade. Vou parar de compartilhar a tela um pouco e deixa eu só falar do momento atual. Depois da semana passada, na quinta e sexta, semana passada já foi aquele desafio, né? Começou com o relatório diário dos Estados Unidos, aí a gente teve no dia 2 o Liberation Tuesday, que foi quarta, aí o quinta e sexta, o mercado pressionado, muita coisa acontecendo, e essa semana, novamente, a gente está entrando na reação da movimentação do fim da última semana, e quinta-feira já tem o relatório mensal do USDA, então a gente está assim com muita coisa acontecendo no mercado e vamos ter esse norte. Mas deixa eu trazer duas leituras desse mercado, porque eu acho que essas duas narrativas vão ajudar a compreender os meus comentários no restante do vídeo. Existe uma narrativa que é falando do mercado de soja e milho e da demanda como um todo. Então, uma narrativa é a seguinte: o mundo precisa do milho dos Estados Unidos, mas o mundo não precisa da soja dos Estados Unidos. Então, do ponto de vista de formação de preço, não vai fazer muita diferença a guerra comercial, porque de qualquer forma, com ou sem imposto sobre importação, vai ter demanda pelo milho americano e não vai ter essa demanda toda pela soja americana. Então, bola para frente, é um ano normal, sim, tem a guerra comercial, mas é só para desequilibrar o mercado, porque o impacto em última instância vai ser o clima no período de desenvolvimento da lavoura americana, vai ser todos os fatores que costumam pesar sobre o mercado. Esses fatores vão ter um peso maior do que política do Trump, retaliação da China, porque a demanda é o que ela é, a oferta é o que ela é, e se você precisa de milho, você precisa pagar o preço para comprar milho americano, e se você precisa de soja, você já ia para o Brasil, Argentina, Paraguai comprar essa soja, porque já é mais barato lá, então não está afetando a demanda. Por essa ótica, o que a gente está tendo no momento são ajustes momentâneos que mercado reagindo exageradamente, mas oferta e demanda em última instância vão afetar esse jogo. A outra narrativa é: a gente precisa esquecer tudo que a gente sabe sobre mercado. Da última vez em 2018 que teve essa guerra comercial, o que aconteceu foi que a medida do imposto de retaliação foi a medida da queda, que na época foi 25%, e agora a gente está com uma medida de retaliação da China de mais do que 30%. Se a soja valia 10%, com retaliação essa soja está indo para entre 7 e 8%, começou a queda, vai cair, e esse efeito vai ser compensado no basis, que vai subir no Brasil em 1, 2, 3 dólares por bushel, e vai ser isso. Já está definido e nós temos esse norte. Essa incerteza pode até ser paralisante. Então, por isso que a gente confia em sazonalidade, posição dos fundos, análise técnica, porque em momentos de grande incerteza, a conjuntura dessas análises costuma nos dar um norte. Então vamos para o arroz e o feijão. Por que não tem nenhuma recomendação essa semana? Porque se a gente precisa ajustar a estratégia, ajustar a filosofia por causa
do momento do ano da política, a gente vai fazer isso, mas a gente não vai fazer na euforia de uma semana cheio de sinalizações mistas, sai uma notícia, sai outra notícia. Deixa a poeira baixar, e se a gente precisa fazer um ajuste de percurso, a gente vai fazer muito pé no chão, muito devagar, muito aos poucos, porque a gente não quer entrar na reação errada desse mercado, entrar do lado errado desse mercado e, digamos, dar um tiro no pé, né? Então vamos à parte de análise, que é o arroz com feijão, né? É o básico. Deixa eu compartilhar a tela e vamos começar pela soja, depois a gente fala sobre o mercado de milho. A posição dos fundos, ela é atualizada até o fim da negociação da terça-feira, e aí ela é publicada na sexta-feira seguinte. Então a gente está olhando aqui a posição dos fundos e não tem o pregão de quarta passada, quinta passada e sexta passada, que foi aquela queda abrupta, que foi a retaliação de imposto sobre importação. Então o que nós estamos vendo agora é a posição dos fundos, que reagiu ao relatório da segunda-feira passada sobre redução diária, e a posição dos fundos que entraram para essa retaliação aí dos especuladores na quarta, quinta e na sexta. Então é muito importante perceber, isso não é, digamos, armação, é só o ritmo normal de divulgação dos dados. Vou pegar um pincel verde para desenhar. Que é muito interessante, eu tenho falado isso desde outubro. Se a gente for ver aqui o 5 milhões de toneladas negativo até 5 milhões de toneladas, eita, vou desenhar melhor, até 5 milhões de toneladas positivo, você vê que a posição dos fundos não tem destoado muito, nem para mais nem para menos. Mas semana passada, os especuladores, eles reduziram a posição vendida, ou seja, eles compraram, né, ou reduziram a posição vendida, é o mesmo efeito que comprar. E eles estavam, terça-feira, depois do relatório, praticamente neutro. Eu imagino que quando sair a divulgação do que aconteceu, nós vamos ver na próxima semana, nós vamos ver uma queda desses especuladores. É o que eu antecipo que vai ser publicado nessa próxima sexta-feira, daqui uma semana nós vamos ver. Então sim, eles neutralizaram, tudo indica que eles venderam no fim da semana passada. O que é interessante para mim é que antes da retaliação do fim da última semana, eles estavam com uma postura de comprar, e eu já vi muitas vezes isso acontecendo, que eu vou comprar, dá uma forte queda, e os especuladores, eles não pensam, poxa, eu errei. Eles pensam, poxa, eu gostei naquele preço, gosto mais ainda nesse patamar mais baixo. Então, o óbvio seria que eles venderam no fim da última semana, que eu ainda acho que é o mais provável, eu acho que é o que nós vamos ver. Mas eu já vi muitas vezes que eles aproveitaram essas quedas para comprar. E então vamos olhar para a análise gráfica, o que aconteceu nesse pregão. Vou escolher a cor azul. Aqui nós testamos a média móvel de 20 dias, aí o pregão de sexta-feira ele simplesmente foi horrível. Caiu, aí no pregão noturno a gente fez uma nova baixa, tentou subir e tá fraco aqui no fim desse pregão de segunda-feira. Mas vamos só seguir o raciocínio. Será que os especuladores, aqui os especuladores estavam comprando? Então a gente tem, ou saindo de posição vendida. Como é que eles vão reagir aqui? Será que eles vão falar, poxa, eu errei? Ou será que eles vão falar, deixa eu comprar, deixa eu aproveitar essa tremenda barrigada para eu comprar aqui, para esperar o cultivo americano? E ali que está duas óticas, né? Eu falei que tinha duas óticas, vou só reprisar. Tem uma ótica que fala, muitas vezes, antes do mercado ir em uma direção, ele dá uma sinalização no sentido oposto, e é quase traiçoeiro, é para tirar quem está com posição comprada fraca. Então ele dá aquela arrancada para baixo para tirar todo mundo que está com a posição comprada, que não, digamos, está fraco, poxa, não tenho coragem de ficar, se eu perder 30 pontos vou sair, e aí ele entra de novo.
outra possibilidade é o que fala running the stops. Todo mundo tem, eu tô comprado, mas só até aqui, depois eu vou fazer. Então, atinge o gatilho do primeiro, aí ele só vai caindo e cada vez já tem ordem de sair de posição, aí vrum, sai, um puxa o outro e tem isso. Então, ainda não estou convencido que é uma mudança de tendência. Outro detalhe, ficou um gap aqui em cima, nesse mercado, ficou um gap aqui em cima, e a tendência seria que esses gaps vão ser preenchidos. Eu vou estar muito mais preocupado com o lado de baixa desse mercado neste momento. Vou desenhar a qualquer momento. Essa média móvel está aqui, aí o gap está em 10,40 e aí o mercado subiu, ou rápido assim, ou bem devagarzinho. Aí ele está mais ou menos aqui entre 10,30 e 10,40. A média móvel fez alguma coisa assim e ele não está conseguindo superar. E ele não consegue superar. Eu vou estar mais preocupado nesse momento do que eu estou agora, porque para mim faz sentido que a gente pelo menos vai voltar e preencher esse gap. Depois disso, se a gente romper a resistência, a gente ainda tem toda a chance de sazonalidade normal. Se não romper a resistência, aí é motivo de preocupação. Cenas para o próximo capítulo. Também, algumas semanas atrás, foi pedido que eu mostrasse a movimentação no mini contrato de julho da BMF, porque algumas pessoas operam. E aí que está essa posição. Então, ao longo das últimas 2 semanas, tenho recomendado venda com recompra, que seria nesse lugar. Aí, dependendo de onde você caiu, as posições estão no vermelho, né? Mais ou menos, mas se entrou baixo está um pouco, e se entrou aqui mais nas alturas está mais embaixo, mas de qualquer forma, a gente está com uma posição aqui que é assustadora. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. E mesmo assim, mesmo ciente dessa operação, a recomendação para essa semana é nenhuma ação recomendada. Vamos transicionar para o milho. Vamos lá. Posição dos fundos do milho. Voltaram, nem chegaram a ter uma posição líquida negativa, né? Compraram, saíram e agora já estão voltando a comprar. Encorajador, muito encorajador. A situação de Chicago e da B3 estão indo em sentidos opostos. É muito curioso para mim que a mesma guerra comercial que impacta a soja impacta o milho, mas o milho está tendo uma reação muito diferente. O milho, toda vez que baixou dessa média de 200 dias, tem achado compradores que têm ajudado a sustentar esse mercado e pela primeira vez no pregão de hoje a gente já vê uma certa presença acima da média móvel de 20 dias, ou seja, milho de Chicago está em tendência de alta praticamente pela primeira vez em bastante tempo. Dessa forma a gente pode ver um milho recuperando. Cenário otimista. Meu sentimento em relação ao mercado de milho da B3 é praticamente o oposto. A sazonalidade do milho B3 termina no fim de março, então sazonalmente a gente antecipa uma queda, e até então o que a gente tem visto é toda vez que vem nessa média móvel de 20 dias tem sido vendido. Então até essa recuperação de hoje é normal, mas eu acho que a gente vai ter esse mercado de milho continuando sua deteriorização, continuando a cair. A pressão desse milho chegando na safrinha eu acho que deve continuar, ou seja, a gente vai ver milho do Brasil em queda, milho de Chicago em ascensão, que sazonalmente é muito normal para esse período do ano e parece ser o que nós estamos vendo no momento atual. Com isso, fechamos essa parte de análise gráfica e agora vamos fazer o nosso resumo. Ok, vamos lá. Falando do mercado de Chicago, o milho está em temporada de venda, a soja está em temporada de venda,
Semana passada os fundos estavam comprados no milho, mas não o suficiente para justificar vender, e eles estavam vendidos na soja, mas praticamente neutros. Então, em ambos os casos, vou colocar a posição dos fundos como neutro, porque eles não exageraram nem na compra nem na venda. A tendência de milho a partir de hoje em Chicago está em alta, e a tendência de soja está em baixa, né? Não é continua, tá? Inverteram. Semana passada a soja estava em alta, o milho estava em baixa, inverteram. E essa tendência de baixa da soja é em função da queda abrupta que a gente teve começando na quinta e se intensificando na sexta-feira passada. No mercado físico brasileiro terminou a temporada de venda de milho e abril é mês de temporada de compra de soja no mercado físico brasileiro. Comentários sobre bases. Bases no Brasil de soja tenderia a se fortalecer entre agora e o segundo semestre, vírgula. Este fortalecimento pode se intensificar com a intensificação da guerra comercial. O mercado físico de milho no Brasil tem estado desaquecido talvez isso não é uma palavra em português, me perdoe. Tem esfriado e não deve ter uma forte recuperação até o outro lado da colheita do milho safrinha. Dito isso, a demanda de forma total pelo milho brasileiro é e continuará sendo muito forte. Ou seja, a gente pode momentaneamente ver um mercado de milho que não tem essa procura tão grande pelo milho brasileiro, mas a grosso modo, o mundo quer milho de forma geral e prefere o milho brasileiro do milho americano em função da guerra comercial. O índice de dólar atingiu seu pior nível no fim da última semana, nos últimos meses. Começa a recuperar, mas a dimensão dessa recuperação não está clara. O câmbio entre o real e o dólar tem encontrado resistência para subir mais toda vez que se aproxima dos 6. No curto prazo, antecipo que essa resistência continuará limitando o potencial de ganho. Milho B3 enfrenta resistência da média móvel de 20 dias e sazonalmente deve continuar caindo. Milho CBOT consegue entrar em tendência de alta.
e aguarda a primavera norte-americana. A soja foi muito castigada no fim da última semana. A grande dúvida é se esta queda é o começo de uma queda mais duradoura ou se será uma queda pontual para eliminar posições compradas que são mais fracas antes de uma eventual arrancada de alta na primavera norte-americana. Relatório do USDA, agora quinta-feira, dia 10, também vai ter relatório da Conab, muita coisa acontecendo nesse mercado, certamente é uma dobradinha de semana passada e essa semana com muitas notícias de mercado, muito corrido para mim, obviamente. Nós temos duas perguntas, aí nós vamos encerrar o comentário dessa semana. A primeira pergunta é a seguinte: você acha que podemos ter oportunidades de venda de soja disponível no mercado climático americano? A resposta é sim. Como vocês bem sabem, eu trabalho muito com as probabilidades. Sazonalmente, é muito provável que nós vamos ter oportunidades de alta nesse período de incerteza de produção do risco norte-americano. Vou até trazer algumas considerações. 2018, ano de guerra comercial. A notícia da guerra comercial saiu em maio, então sim, derrubou o mercado uns $2. Mas também, maio é sazonalmente o momento que a gente costuma ver essas quedas. Então, eu achei interessante que as notícias de guerra comercial vieram antes do risco climático dessa vez, quando em 2018 vieram bem no momento da sazonalidade do risco climático. Um diferencial. 2019, plena guerra comercial, ainda teve uma baita de uma arrancada no mercado de milho e de soja em junho de 2019, mas durou pouco, durou uns 10 dias, mas foi uma tremenda arrancada. Você pode ir lá e ver o gráfico. 2020 foi um mercado pressionado praticamente o ano todo, mas aí fica a dúvida, foi por causa da guerra comercial ou foi por causa do Covid? 2020 foi muito atípico, começou a reagir o preço em agosto de 2020, que começou aquela reação, e quando teve essa reação, agosto, né, a última parte de 2020 até 23, a gente teve aqueles mercados eufóricos. É muito raro apostar contra o clima norte-americano. Agora, essa esperança é uma esperança que precisa ser monitorada muito de perto. Então, hoje, estou muito otimista porque tem muito chão pela frente, nem começou o plantio. Daqui a 3, 4, 5, 6 semanas, 2 meses, pode mudar. Mas não é porque sazonalmente, conforme a gente vai tendo mais informação, tem um certo momento que é difícil ter aquela arrancada de preço. Não é impossível, mas é difícil. Então, vamos monitorar de perto. Hoje, sim, eu acho que a gente pode ter boas oportunidades no mercado disponível no risco climático norte-americano. Segunda pergunta. Segui as recomendações, se estou com posições. Então, vendido no milho, dependendo de onde você entrou, já no lucro, né? Vendido no milho. Comprado na soja, mas comprado na soja e depois de sexta-feira, praticamente qualquer posição comprada, exceto se você comprou abaixo de dezembro e ainda está segurando, está no vermelho. Ainda segura as posições? E sim, a minha recomendação é deixa a poeira baixar. Não vamos fazer nada drástico. Se a gente quiser avançar pontualmente numa coisa estratégica para se posicionar um pouco melhor é outra coisa, mas a princípio essa semana é a semana de deixar a poeira baixar e aí vamos reavaliar a partir da semana que vem. A partir da semana que vem já vai ter passado o relatório de quinta, vai ter passado essa euforia ou desespero ou mar de emoções ao redor da guerra comercial. Muito possivelmente semana que vem nós já vamos estar falando de clima nos Estados Unidos. As coisas podem mudar muito rapidamente no mercado. Então, para mim, deixa a poeira baixar, vamos reavaliar com calma, obviamente monitorar ao longo da semana, mas vamos esperar uma semana para tomar qualquer tipo de decisão direcional. Ótimo resto da semana, vamos aguentar aí um mercado tão desafiador, vamos caminhar juntos
e bom resto da semana para vocês.